Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 163 a 165 do Livro dos Espíritos, com o tema Perturbação Espiritual. Na questão 163, Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles dizem que somente os espíritos elevados que conquistaram durante a jornada terrestre conhecimentos morais e intelectuais têm consciência de si mesmos logo após deixar o corpo. Mesmo assim, acordam zonzos do outro lado da vida para logo recobrarem a consciência e em poucos minutos ou horas dão até mensagens mediúnicas de alto valor moral, sugerindo esperanças para aqueles que ficam. Dentre os casos mais conhecidos, temos o de Herculano Pires, que 15 minutos depois de sua morte, comunicou-se com amigos que estavam numa sessão mediúnica. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo que esse período de perturbação é constante e comum, na verdade, a todos os espíritos encarnados aqui na Terra, e somente aqueles que, como nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles esclarecem, somente aqueles que adquiriram conhecimentos morais, intelectuais, aqueles que atingiram um patamar de espíritos mais evoluídos é que conseguem passar por essa transição de uma forma mais rápida. Então, citam o caso de Herculano Pires, que foi um espírito que viveu na Terra e que conquistou esse estágio de evolução que permitiu a ele se comunicar depois de 15 minutos de desenlace do corpo físico. Mas o que acontece na maioria das vezes é que passamos por essa perturbação espiritual, que é na verdade, uma adaptação do espírito ao seu novo estado, sem corpo físico. Na questão 164, o Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E os espíritos respondem: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então aqui os espíritos estão nos explicando que, de acordo com a nossa vida no planeta Terra, de acordo com as nossas qualidades que adquirimos, e com os nossos atos, a nossa caminhada no bem, nós vamos fazer essa transição de uma forma mais fácil ou não. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles dizem que a gradação varia de acordo com o nível de adiantamento dos espíritos, ou seja, cada morte é uma morte, sempre diferente da outra, e dificilmente teríamos duas mortes iguais. Cada um morre como viveu, e podemos observar que ninguém que conhecemos tem vida igual.
Cada um tem seu próprio modo de viver e é isso que vai ditar as normas que irão trazer ou não um estado de perturbação para o espírito depois da morte. Então aqui Djalma Santos e Ana Maria Spranger estão reforçando, né, essa resposta dos espíritos que a nossa desencarnação, né, esse processo de perturbação que acontece na separação da alma e do corpo, ele é de diferentes graus de acordo, né, com a evolução de cada espírito. E não existe uma morte igual, assim como não existem espíritos iguais, né? Cada um tem, como eles dizem, o seu próprio modo de viver, e é isso que vai, então, determinar, né, o período de perturbação, ser mais curto, mais longo, mais fácil, menos doloroso, enfim. Existem nuances, né, desse período, né, de perturbação espiritual de acordo com o grau de evolução de cada espírito e também de acordo com o modo de cada um de se conduzir. E isso é que vai encaminhar, né, a essa perturbação espiritual de diferentes formas. Na questão 165, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, os espíritos aqui estão tocando de novo nesse ponto da evolução de cada espírito, para que esse período de perturbação após o desenlace seja menos longo de acordo com a nossa evolução. E aqueles que têm um conhecimento desse processo todo através dos estudos da doutrina espírita vão então ter uma influência muito grande, né, como eles dizem, nesse momento, porque já conhecendo o processo que acontece de desencarnação, já sabendo que vai haver esse período de transição, onde não teremos mais corpo físico e estaremos livres como espíritos, né, para continuar a nossa caminhada evolutiva. Então tudo isso vai facilitar esse momento do desenlace. E nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles dizem que a doutrina é chave de todos os mistérios que envolvem a morte, como também a vida, a reencarnação, a ação e a reação, o livre-arbítrio e todas as dúvidas que pairam sobre os ombros da humanidade terrestre. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec abriu a arca dos tesouros imortais, deixando tudo claro para que pudéssemos aurir conhecimentos que nos levarão à vitória sobre a morte. Então, Kardec nos possibilitou, através da sua codificação, como eles explicam aqui, adquirir, né, conhecimentos e entender melhor vários acontecimentos, né, na nossa vida, no corpo físico, e principalmente o momento da partida, porque essa é um estágio da nossa vida onde nós ainda temos muitas dúvidas e questionamentos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então,
o Espiritismo e o estudo da doutrina vão facilitar muito essa situação, né, da nossa existência na vida, na Terra. E além de esclarecer sobre outros temas, como eles dizem aqui, sobre o livre-arbítrio, né, que é a nossa conduta de acordo com as escolhas de cada um, e o que representa a reencarnação na nossa evolução espiritual, né? O que é ação e reação, né? Por que nós passamos, né, por determinadas situações nessa vida que são consequências, são reações, né, do que aconteceu em vidas passadas. Enfim, o Espiritismo esclarece muita coisa e nos acalma, nos tranquiliza, nos dá forças para que possamos vencer os nossos desafios. E aí, depois da questão 165, nós temos alguns comentários de Kardec, onde ele vai nos explicar melhor acerca da perturbação espiritual. Os espíritos nos explicam que na hora da morte tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. A alma fica como que desnorteada, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura se orientar sobre a sua situação. À medida que se apaga a influência da matéria que ela acabou de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. Então, aqui nós estamos vendo que há uma comparação, né, da situação do espírito quando ele toma consciência do seu novo estado sem o corpo físico, com a situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia, de acordarmos e nos darmos conta de que temos aí que fazer algumas coisas no nosso dia a dia. E aí a alma, né, ela vai acordar, né, dessa situação em que estava ainda meio que desnorteada, né, por ter se desvencilhado do corpo físico, e vai procurar se inteirar, né, a respeito desse novo estado, vai começar a lembrar do seu passado, do que aconteceu até no momento do desenlace. Isso também depende, como nós falamos antes, do estado evolutivo de cada um. Esse estado, esse estágio, né, vamos dizer ainda de desnorteamento, de perturbação, ele vai ter um período de duração variável, né, de acordo com cada um. E aí, mais um comentário. A perturbação que se segue à morte, como os espíritos nos esclarecem, é muito variável em termos de duração, podendo ser de algumas horas, muitos meses e até de muitos anos. Assim, aqueles que ainda encarnados se preparavam para a vida futura são os que têm uma perturbação menos longa, porque compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então, aqui nós temos essa explicação, né, de como esse período é de duração variável, né, e depende, né, do espírito sair, né, desse estado de perturbação e continuar a sua caminhada evolutiva. E aí os comentários continuam. A perturbação pode ser aumentada com o gênero de morte. Assim, nos casos de morte violenta, por suicídio, acidente, ferimentos, etc.,
o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Pode até mesmo insistir que não está morto, mas, como vê o seu próprio corpo separado dele, não compreende seu estado. Chega perto das pessoas que estima, fala com elas e não percebe porque elas não respondem. Essa ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como espírito sem corpo físico que não pertence mais ao mundo dos encarnados. Como a morte foi inesperada, o espírito fica atordoado com a mudança brusca, considerando ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Como o espírito pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. A ilusão é aumentada pelo fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Em sua compreensão, esse corpo é sólido e compacto, como o corpo físico, mas se é chamado a atenção para esse ponto, ele verifica que não consegue apalpá-lo. Então, o espírito ainda em um estado de atordoamento, ele tem consciência que está num novo estado, mas ainda não entende a situação porque o seu perispírito, semelhante ao seu corpo e que possibilita que ele ouça, que ele tenha essa sensação, de ainda estar, vivo, e estar, mas num outro estado, não no corpo físico. Então ele acha que ainda pertence ao mundo dos encarnados, e até que ele saia desse atordoamento, isso demora algum tempo e depende também do estado evolutivo do espírito. Mas, de qualquer forma, aquilo que nós falamos antes, o conhecimento de todo esse processo através do estudo da doutrina espírita vai nos possibilitar, quando estivermos vivenciando esse processo, de nos desvencilharmos dessa perturbação e continuar a nossa caminhada evolutiva. Continuando esses comentários, os espíritos fazem uma analogia entre esse fenômeno e o que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes. Eles pensam que o sono é uma suspensão das faculdades, por isso, como durante seu estado sonambúlico eles pensam livremente e veem, julgam que não estão dormindo. Mesmo os espíritos que não tenham passado por morte repentina podem sentir a perturbação após a morte, como se fossem sonâmbulos. Também aquelas pessoas que tenham passado por um período longo de doença, mas que não pensavam em morrer, podem passar por uma perturbação após a morte, assistindo ao seu enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Então aqui nós estamos entendendo melhor esse estado de perturbação após a morte, com essa explicação, com essa comparação com o estado de um sonâmbulo, que, como ele pensa, ele está vendo, ele ouve,
ele acha que não está dormindo, mas, na verdade, o seu estado não é um estado de uma pessoa acordada que está andando e ouvindo e falando de uma forma mais desperta, né? E assim acontece, né, com os espíritos que passam por essa perturbação após a morte como se fossem sonâmbulos, né? Eles ainda estão num estágio em que não estão completamente conscientes dessa separação, né, do corpo físico, né? Como o perispírito é totalmente semelhante ao seu corpo físico, eles conseguem ouvir, conseguem pensar, conseguem ver. Então, para eles é apenas uma situação assim um pouco diferente do que eles tinham na vida no corpo físico, mas eles não têm consciência de que já não tem mais o corpo físico. E aí os comentários continuam. Os espíritos ainda nos esclarecem que para o homem de bem, a perturbação que se segue à morte não é penosa. Ele se conserva calmo, parecendo que vai despertar de um longo sono. Já aquele que não tem a consciência tranquila tem uma perturbação cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele se compenetra da sua situação. Então, aquilo que nós havíamos falado antes, dependendo do grau evolutivo de cada espírito, né, da maneira que conduziu a sua vida durante a estadia no planeta Terra, né, esse período dessa transição, ele vai ser um período calmo e semelhante a você acordar de um sono longo, né? Então aí você vai se dando conta do seu estado, né, diferente, já sem o corpo físico, mas de uma forma tranquila, enquanto que aquele que teve uma caminhada problemática e que não procurou fazer o bem, preocupou-se mais com os aspectos materiais da vida no planeta Terra, essa transição vai ser uma transição mais longa e mais difícil. E aí nos comentários ainda nós temos, nos casos de morte coletiva, nem todos que pereceram juntos voltam a ver-se ao longo de novo, né? Voltam a ver-se logo na pátria espiritual. Como ficam em perturbação espiritual angustiante, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então, nós sabemos, né, que grandes tragédias, né, onde morrem, desencarnam muitas pessoas, pode ser uma situação de um karma coletivo, né? E então as pessoas envolvidas naquele acontecimento passaram em algum momento de sua caminhada evolutiva, em uma vida pregressa, por uma situação semelhante, onde talvez tenham convivido e de qualquer forma elas tinham que ressarcir esses erros e acontece essa morte coletiva. Porém, isso não significa que os espíritos
que desencarnam dessa forma vão continuar juntos após o desenlace, né? Como tem aqui a explicação, eles estão numa perturbação angustiante e cada um vai para o seu lado e eles não continuam juntos após o desenlace, né? Cada um vai seguir o seu processo de evolução, de ressarcimento, né? Vencendo essa perturbação espiritual. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele nos esclarece, no capítulo 30, na quarta parte, o seguinte: na hora derradeira, como o espírito se separa da sua prisão de carne? Nesse instante temeroso, que sensações o esperam? Todos temos interesse em conhecer, pois todos faremos essa viagem. As religiões e os filósofos nos deixaram sem saber o que os espíritos vêm nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são variadas, são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra. Então, aqui Leon Denis está confirmando, né, as respostas que os espíritos deram a Kardec sobre esse momento, né, da transição para a vida espiritual e que ele depende dos méritos, da elevação moral do espírito, né, sobre o caráter do espírito. Tudo isso vai ter uma influência decisiva nesse momento. Aí Leon Denis continua: a separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa às vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais resistentes e mais numerosos. A alma, causa permanente da sensação e da vida, experimenta todas as comoções, todas as dilacerações do corpo material. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres, que se libertou previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Ao contrário, luta, agonia prolongada, um espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e descuidou-se de se preparar para a partida. Então aqui ele está mostrando a diferença, né, entre o espírito que se preparou, né, para esse momento durante a sua encarnação, procurando cultivar as virtudes, procurando fazer o bem, procurando vencer as suas imperfeições, né, e aquele que, ao contrário, se preocupou apenas com os prazeres materiais e apegou-se muito à terra, né? Descuidou-se de se preparar para a partida. Então, esse momento da transição é como se fosse um sono suave seguido de um despertar agradável, né? Como ele diz, para aqueles que procuraram cultivar o bem, que procuraram vencer suas imperfeições
que se prepararam, né, para essa transição. Porém, esse desprendimento pode ser doloroso e cheio de angústia para aqueles que somente pensaram nos prazeres materiais e se descuidaram, né, de cultivar as virtudes. Então, Leon Denis nos esclarece bem sobre essa perturbação espiritual que se segue após a morte do corpo físico. Ainda no livro Depois da Morte, Leon Denis nos fala a respeito da separação da alma e do corpo. Ele diz assim: é seguida de um tempo de perturbação, conforme Leon Denis nos explica, sendo fugitivo para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste. Mas, sendo bem longo, ao ponto de abranger anos inteiros, para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Nesse caso, essas almas acreditam ainda estar vivendo a vida corporal por muito tempo depois da morte. Assim, para esses espíritos apegados à vida corporal, o perispírito é um segundo corpo carnal que submetem aos mesmos hábitos, às vezes as mesmas sensações físicas que experimentaram durante a vida física. Há ainda espíritos mais atrasados, de ordem inferior, que permanecem no isolamento completo no meio de trevas profundas. A incerteza, o terror pesam sobre eles. Os criminosos, por exemplo, são atormentados pela visão terrível e incessante de suas vítimas. Então, aqui Leon Denis está nos mostrando as diferenças, né, desse período de perturbação espiritual que acontece após o desenlace. Então, ele diz que para aqueles espíritos que foram justos e bons, e que eles despertam na vida espiritual como se estivessem despertando de um sono, e se recuperam de uma forma mais rápida, né? Agora, aqueles espíritos que foram apegados à vida corporal, eles veem o perispírito como um segundo corpo carnal e submetem o perispírito às sensações físicas que experimentaram durante a vida no corpo físico. E por isso eles não conseguem evoluir, né, na sua caminhada, no seu progresso espiritual, porque ficam apegados, né, a essa situação de experimentar o perispírito como se ele fosse ainda, como se ele tivesse ainda um corpo físico, né? E também há os espíritos mais atrasados ainda, de ordem inferior, né, como ele diz, que foram criminosos, que foram suicidas e que permanecem no isolamento, no meio de trevas profundas, que são atormentados pelos remorsos, pela visão, como ele diz, das suas vítimas, né? Então esses ficam num isolamento, né? Porque eles estão passando por um período crítico, né? de se arrepender, né, dessas ações no mal, onde eles terão que se recuperar para então serem ajudados, né, pelos benfeitores espirituais que irão resgatá-los, né, desse isolamento em que eles estão
para então poderem sair desse estado, né, de isolamento e passarem então para a sua caminhada evolutiva, se desvencilhando, né, dessas lembranças tristes, né? Agora, os que viveram uma vida de prática do bem, de conquista de virtudes, esses vão despertar de uma forma mais tranquila, mais rápida. O tempo, né, de perturbação espiritual vai ser comparado a um sono, né, tranquilo, onde o espírito desperta de uma forma mais suave e podem então continuar sua caminhada evolutiva na pátria espiritual de uma forma mais rápida. Leon Denis continua em seu livro Depois da Morte, falando sobre a morte do justo e a morte do que não crê. Aí ele diz assim, conforme nos esclarece, né, Leon Denis, aqueles que se agarram à vida do corpo físico, a hora da separação é cruel. A dúvida se insinua nesse momento supremo e o espírito gostaria de retardar o instante da partida. Daí acontecer uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo miserável. Às vezes a alma permanece presa até a decomposição completa dos restos físicos e sente até, segundo a expressão de um espírito comunicante, os vermes corroerem sua carne. Então aqui Leon Denis está nos esclarecendo a respeito do momento, né, da morte para aqueles que ficam muito apegados ao corpo físico, né? Então esse momento para as pessoas muito apegadas à vida material do corpo físico, ela vai ser complicada em termos de que vai ser mais difícil o desprendimento, né? Então o que acontece é que a alma custa a se separar do corpo, ainda que esse corpo esteja já doente ou que esteja com limitações outras de idade, enfim, vai ser mais difícil o desprendimento do espírito desse corpo. E se o espírito fica apegado até mesmo depois da morte do corpo físico, o que pode acontecer, como um espírito comunicante disse, né, que Leon Denis relata aqui, sentir os vermes corroerem sua carne. Então ele fica preso até mesmo, o espírito pode ficar preso até mesmo ao corpo que já está sem vida, né? E aí Leon Denis continua, já a morte do justo é pacífica e resignada, até mesmo alegre, quando passa por um período de padecimentos e aí pode se libertar. Aquele que deixa a terra depois de ter muito lutado e sofrido neste mundo, vai continuar no futuro, sabendo que a morte é o fim das provas. É uma libertação. Semelhante a um torpor, os laços enfraquecidos que unem a matéria ao espírito desligam-se suavemente. O espírito sente apenas um sono durante a passagem para o mundo espiritual. Então, a morte daqueles que foram
foram bons, trabalharam pelo seu aprimoramento, buscaram vencer suas imperfeições, cultivaram as virtudes. Então, esse desligamento vai ser uma libertação, né? Principalmente para aqueles que passaram por provas muito difíceis, que vivenciaram dores físicas, doenças graves. Então, a morte do corpo físico vai ser uma libertação, né? E eles vão se desligar suavemente, como se estivessem apenas durante um sono, passando então para o mundo espiritual de uma forma mais suave. E aí Leon Denis continua: a princípio, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco, com suas amarguras e ilusões, sente esse passado se desvanecer como as brumas da madrugada, dando lugar aos raios de sol. Sente a incerteza entre essas duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da nova vida, que se desenha diante dele. Já entrevê a nova vida como através de um véu, ao mesmo tempo querendo entrar nessa vida e temeroso diante do desconhecido. Mas logo a luz cresce, não mais essa luz solar que nos é conhecida, mas uma luz difusa, espalhada em toda parte. Progressivamente, essa luz envolve o espírito, trazendo um sentimento de felicidade, uma mistura de serenidade, de juventude e força. O espírito mergulha nessa onda reparadora, seus medos e incertezas se afastam, seu olhar se desprende da terra, dos entes chorosos que cercam seu leito mortuário, e se volta para as alturas, entrevê outros espaços. Com eles, lança-se e sobe até as regiões etéreas que seu grau de depuração permite-lhe atingir. Lá, sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam, seu destino feliz começa. Então aqui Leon Denis está nos explicando que por nós sermos ainda espíritos imperfeitos, passamos por esse momento de incerteza, né, de ficar com medo dessa transição, né, e vendo o afastamento, né, do mundo material, como se estivéssemos saindo de um ambiente de brumas, né, da madrugada, para um ambiente iluminado. E aí, quando o espírito percebe, né, esse bem-estar que ele começa a sentir, né, com essa luz que o envolve, né, que lhe dá forças, que lhe dá energia, ele começa então a se afastar, né, do mundo que ele deixou, né, que o seu corpo físico já está lá, né, separado do seu espírito, e começa a ver os amigos espirituais, começa a ver aqueles que partiram antes dele, que são seus amigos, que são seus familiares, e que vão recebê-lo, né, apoiá-lo nesse momento. Então ele começa a sentir a felicidade, né, de estar no mundo espiritual.
Leon Denis nos explica sobre a preparação para a morte. Ele diz assim, que o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância para a preparação para a morte. Esses estudos e conhecimentos podem atenuar nossos instantes finais no corpo de carne e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que se nos apresenta após a morte do corpo físico. Então, todo esclarecimento que a gente consegue através do estudo da doutrina espírita, ouvindo as palestras, fazendo os cursos, lendo os livros, né, da codificação espírita, esses esclarecimentos eles vão nos beneficiar no momento da transição, porque nós teremos mais entendimento, mais condições de passar por esse momento, né, de perturbação espiritual de uma forma mais suave. E faremos esse desprendimento, né, do corpo físico de uma forma mais fácil. E aí Leon Denis continua: esse desprendimento pode ser menos penoso em consequência de uma longa doença que tem por efeito desatar pouco a pouco os laços carnais. Então, o desprendimento, como nós falamos anteriormente, quando nós temos conhecimento da doutrina espírita, do que acontece nesse momento, né, da separação do espírito do corpo físico, é facilitado se nós temos esse conhecimento. E também é facilitado pelo aspecto, né, olhando para o corpo físico, quando esse corpo físico adoece, né? Então, esse desprendimento do espírito do corpo físico, ele é menos penoso porque o corpo vai sendo separado do espírito pela própria doença de uma forma bem gradativa, né? E aí Leon Denis continua: as mortes súbitas, violentas, que acontecem quando a vida orgânica está na sua plenitude, produzem uma dilaceração dolorosa sobre a alma, lançando-a numa perturbação prolongada. Os suicidas são presas dessas sensações horríveis. Eles experimentam durante anos as angústias da hora derradeira e reconhecem com pavor que apenas trocaram seus sofrimentos terrestres por outros mais vivos ainda. Então aqui ele está dizendo que as mortes súbitas, né, por suicídio ou então por um acidente, né, quando os fluidos da vida orgânica ainda estão em sua plenitude, o que acontece é que o desprendimento da alma do corpo físico é mais dolorosa, é mais doloroso esse desprendimento, né? E a perturbação espiritual é mais prolongada do que seria se tudo estivesse ocorrendo de uma forma mais natural, né? Então, por exemplo, os suicidas que cortam, né, o seu laço, né, com o corpo físico de uma forma violenta, eles
tem sensações terríveis, né? Angústias por tempos, por longo tempo, né? E lamentam, né? Por depoimentos, né? De espíritos que voltaram, né? Para contar suas histórias, que eles tiveram a vã, né? Experiência, né? De querer acabar com os seus sofrimentos e acabaram aumentando esses sofrimentos por terem cometido o suicídio. Como conclusão do nosso estudo de hoje, nós vamos dizer que a perturbação espiritual após a morte do corpo físico, ela ainda faz parte do nosso processo de desencarnação, porque somos ainda espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Quando chegarmos à categoria de bons espíritos, caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, a transição para a desencarnação será menos penosa, mais rápida e com uma adaptação ao mundo espiritual muito mais tranquila. Então, nós concluímos, né, que esse período de perturbação espiritual, ele ainda faz parte, né, do nosso processo de desencarnação, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, vivendo num planeta de provas e expiações. Então, apesar de nós sabermos que esse período de perturbação ele pode ser mais suave para aqueles que trabalharam no bem, para aqueles que procuraram vencer suas imperfeições e que têm esse período como um sono onde eles despertam, né, e se encontram lá no meio dos seus familiares que já partiram, dos seus amigos que vêm recebê-lo, né, e ele faz essa transição de uma forma mais tranquila. Ainda existem aqui na Terra espíritos que não trabalham no bem e que têm essa transição ainda de uma forma mais complicada, né? Uma transição mais longa e muitos ainda presos ao corpo físico, né? E que encaram esse momento de uma forma bem triste, né? Então, mas quando nós estivermos já na Terra, já como um planeta de regeneração e que formos espíritos mais evoluídos, essa transição também vai ser muito mais tranquila, muito mais fácil, e nós vamos conseguir passar por esse período de uma forma mais feliz. Agradeço a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.